Olá, meu nome é Marcelo Nage e esse é o STWcast, o podcast da STW Brasil. Na nossa primeira temporada, nós vamos falar de diversos assuntos da área de tecnologia, cibersegurança e perícia forense. E hoje, para a gente tocar aí nesses primeiros pontos, eu trouxe aqui comigo os sócios da STW Brasil. Eu estou aqui com Leandro Morales, estou com Adnan de Castro e também com Renan Cavalheiro. E aí, Leandro, o que a gente tem para hoje? O que nós vamos conversar? Um dos pontos muito importantes que falaremos sobre ransomware, um dos maiores problemas da atualidade. Quem enfrenta isso no dia a dia tem cada vez mais se deparado com cenas de crime, cenas de invasão de máquinas, onde um ransomware acaba sendo um dos maiores problemas para nós. É verdade, eu acredito que ransomware é a bola da vez, né? Nós estamos, por mais que a gente fale hoje de cibersegurança, que a gente fale de resposta a incidente, que a gente fale de perícia forense, sempre em alguns cenários a gente acaba se deparando com algum tipo de malware que causou um estrago, né, naquela empresa. Lembrando que malware é qualquer programa malicioso que esteja executado dentro de uma empresa, né? E dentre esses malwares aí, a história do ransomware, né? Que, para quem não sabe, ransomware é um tipo de malware, portanto, um programa malicioso, né? Que causa algum tipo de dano à estrutura, cujo propósito é fazer um sequestro dos dados, né? Ele vai ser executado, vai criptografar os arquivos daquela máquina, seja uma estação, um servidor, e com o propósito de que você só consiga decriptografar se tiver a chave de decriptografia, a senha, né, para fazer essa decriptografia, e o golpista só vai te dar essa chave se você, mediante um pagamento ali, normalmente em criptomoeda, né? Pagamento de um resgate, né? É isso aí. A gente tem algumas questões e algumas perguntas aqui muito importantes, né? De todos os incidentes que nós temos hoje, o ataque de ransomware acaba sendo mais preocupante para a nossa infraestrutura, né? Vocês concordam nisso? E qual o motivo, né? Por que isso é tão importante e isso impacta tanto as empresas? Legal. Perfeito. Bom, primeiramente, vamos voltar um pouquinho na história. Quando a gente começa a falar de ransomware, por que ele é tão temido, por que ele é uma arma, né, nas mãos dos cybercriminosos? Porque ele é um dos primeiros tipos de ataques cibernéticos que tem capacidade de render dinheiro, de monetização. Você pega em toda a história da computação, desde, né, todo mundo aqui já pegou a computação desde o início, né? E lá no comecinho, os vírus eram o quê? Abre um pop-up, né, e estragava o seu computador, quebrava seu HD, quebrava seu sistema operacional. Lembrei do Sexta-feira 13, né? Exato, era só para te encher o saco. I love you. Entendeu? Era só para irritar mesmo, né? E aí, com o tempo, né, eu estava estudando essa questão da história do ransomware, e com o tempo eles começaram a tentar monetizar de alguma forma. Então, você pega alguns dos primeiros ataques sobre isso, eram aqueles que injetavam pop-ups nas máquinas para exibir propaganda. Então, ao invés de ter um site com muitos acessos, os camaradas faziam um vírus que se espalhava para exibir propaganda e render monetização de exibição de propaganda. Olha que coisa interessante, né? E quando a gente vai avançando isso, hoje o ataque ransomware é milionário, bilionário. Então, assim, os executivos aí que estão assistindo a gente e tal, sabem, todo mundo sabe hoje o que é ransomware, especialmente depois de 2017, que foi... vamos dizer assim, com todo respeito à pandemia do coronavírus, né? O WannaCry, né? O WannaCry foi tenso. Aí o WannaCry é terrível, né? Parou o mundo, certo? Diversas E aí empresas, todo mundo conheceu, não dá mais para falar, não sei o que é, certo? Gente, isso aí é um risco de derrubar qualquer empresa, da menor até a maior, porque é uma capacidade de renda, né, de fazer dinheiro enorme na mão de camaradas ali que tem um arsenal, né, de guerrilha mesmo, cibernética. E muitas vezes são criminosos internacionais, né? Não Sim. são só questão nacional, né? Dado o volume de potencial de dinheiro, você está falando aí de instituições, de grupos de elite, do topo mesmo ali, do cybercrime, né?
ou o inverso, né? Em vez de falar para cima, para baixo, né? No underground ali, aquelas quadrilhas realmente fechadas, e você tem meio mundo de polícia aí atrás deles, e os camaradas estão lá vendendo como serviço, tem toda uma... Ransomware as a Service. Tem toda uma É logística verdade, ali. né? Você compra pela internet um ransomware que você queira infectar numa empresa, enfim, num computador qualquer. E isso está aí disponível, né, para qualquer um. E nem precisa ser algo do tipo, eu vou na Dark Web buscar essas coisas, né? Se você der um Google lá e procurar, você acaba achando, né? É terrível isso. Mas vamos desmistificar um assunto aqui. Quando as pessoas chamam a gente e falam, STW Brasil, me salva, eu tô com um ransomware aqui na empresa. Vocês conseguem descriptografar tudo e voltar à situação? Porque já falaram que é possível fazer isso. Essa eu vou jogar para o Adnan direto, que é nosso especialista, inclusive, em computação em nuvem, né? E a gente se depara com muitos casos de ransomware envolvendo servidores na nuvem. E aí, Adnan, dá para resolver? Então, vai do tipo de ransomware, né? Hoje em dia a gente tem ransomware que ele faz uma máscara em cima do arquivo. O pessoal acha que está criptografado, mas ele só mudou o cabeçalho, o header de alguma coisa. Gente falando de nuvem, a máquina virtual, VMDK, o Hyper-V, ele muda o cabeçalho ali, a máquina não inicia mais, porque o sistema, o host, o hypervisor, não consegue ler mais aquele arquivo. Porém, o resto dos arquivos estão íntegros. Então, o que é? É refazer o decryptor da máquina, você consegue voltar esse serviço. O problema é quando esse ransomware não é só máscara, ele faz a criptografia completa. Hoje em dia o poder computacional é muito grande. Então você pega uma máquina qualquer, você está falando aí de 8 núcleos, 12 núcleos, e com um acesso a disco muito rápido. A gente não tem hard disks mais, HDD, rodando em servidores, principalmente em nuvem. E mesmo que tenha, já são de alta performance. Então a gente tem um nível de criptografia muito rápido. A gente está falando de volumes de 2, 3 teras criptografados instantaneamente. O ransomware ele come isso muito rápido. O poder computacional ajuda. Então o pessoal utiliza isso para otimizar o serviço. Nesse caso, o ransomware mais conhecido hoje em dia é o Lockbit, é o que mais está ativo, Lockbit 3. Então ele vai apagar tudo que tem na máquina, Shadow Copy, Event Viewer. Apagou o Shadow Copy, eu já não consigo restaurar o estado da máquina que ela estava. Tratando-se de máquina virtual em nuvem, se eu não tenho o snapshot dela separado, num vault criptografado, segmentado, tudo bonitinho na nuvem, essa máquina provavelmente eu não recupero. Eu consigo decriptografar quando é máscara, quando eu peguei isso em memória, eu tenho a chave ali, eu consigo extrair da memória aquele ransomware ativo fazendo alguma coisa para eu pegar essa chave que ele está criptografando. Do contrário, é muito difícil, só com backup mesmo. O backup, então, seria a solução para esses maiores problemas hoje, né? Hoje em dia, tratando-se de arquivos, sim, backups, fita DAT, que é um processo lento, porém seguro. Mas tratando-se de máquina virtual, você tem o snapshot dela ali, manter esse snapshot por 15 dias, 30 dias, segmentado, né? E separado num vault, onde essa máquina não tem acesso, todo o hypervisor por trás, o cloud é feito esse snapshot, tudo seguro. Excelente. Até para a gente gerar uma base aqui para quem não é tão técnico, né? É importante entender que os backups, né, dessas máquinas, desses servidores, sejam de servidores locais ou servidores na nuvem, se o backup estiver na mesma rede em que os demais servidores se encontram, esses ransomwares têm as características de sair procurando máquinas na rede e vão criptografar esse backup também, né? Então não adianta nada a gente ter backup e manter na mesma rede. Às vezes eu vejo empresas, né? A gente já pegou casos aí de empresa que tinha mais de 30 anos de dados e todos backupeados. Mas vocês se lembram quando a gente chegou lá? Onde está o backup? Tá numa rede aqui segmentada. Eu falei, gente, não existe ligado na rede máquina, segmentada. Né? Tá ligado na própria máquina. Porém, a máquina logada no AD também, que é o primeiro foco de um ransomware, quando o pessoal, a invasão é procurar o Active Directory do sistema lá, qual que é ele na empresa. Achou ele tem a listagem de todas as máquinas.
E nisso, a máquina de backup estava inclusa nesse Active Directory. Ou seja, ela foi junto. Não, e essa coisa de tentar decriptografar o ransomware, já que ele é uma criptografia, e toda criptografia possui uma chave para decriptografar. Por que a gente não consegue fazer algo que faça esse trabalho da decriptografia? É tão difícil assim realizar a decriptografia utilizada por esses tipos de malware? Perfeito. Bom, esses tipos de malwares, os sensores, vão utilizar justamente a base da sua pergunta, vão utilizar a criptografia, né? E esse é o trabalho deles. Eles vivem disso. Então, assim como a gente que chega de manhã, estuda e quer melhorar o nosso serviço, né? Quer melhorar a forma como a gente faz as coisas, esses camaradas também, eles não vão usar algoritmos de criptografia antigos, fracos, com chaves vazadas, né, etc. Então, a intenção deles, cada vez mais, é causar uma impossibilidade. A criptografia você vai resolver de duas formas. Ou você vai quebrar no brute force, né, para o pessoal que está acompanhando aí, que é aquela questão de tentativa e erro, né, natural. Né, natural, quando você pega como você chegar em casa, né, ou você chega em algum local que tem uma porta trancada, você tem um molho de chaves e você não sabe qual é a chave certa, o que a gente vai fazer? Uma pessoa esperta vai pegar uma chave, colocar, reservar, né, porque já testou, coloca outra, né? Então esse é o ataque de força bruta. Você vai testar todas as possibilidades até ver uma que dá certo. Um pouquinho mais complexo que isso, porque a gente está falando de algoritmos, de combinações numéricas exorbitantes. A criptografia é S256. Matemática, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma combinação de possibilidades ali numéricas em hexadecimal exorbitante que pode levar. É possível quebrar? É perfeitamente possível. Toda criptografia dá para quebrar. A questão daqui a 10 mil anos, 50 mil anos, então vai depender do seu poder computacional, que hoje a criptografia ainda está acima, né? Tanto que o pessoal fala aí da revolução da computação quântica e tal, que isso pode gerar um desequilíbrio em relação às proteções que se tem hoje, mas realmente é muito difícil. Entendo que você vai ter outras formas de tentar recuperar isso. A principal delas que a empresa tem que ter, a gente volta lá para a conscientização. É ter um backup bem organizado, uma infraestrutura, como a Gina colocou, com uma política, com a governança em dia. Uma base de segurança da informação. Uma base de segurança adequada, aplicada, para quando você precisar, você ter. Né? Eu posso afirmar, então, que enquanto a computação quântica não chegar na mão de nós mortais, né, esquece. Se você não tiver backup, acabou a tua empresa, né? Exatamente. Basicamente, você vai começar de novo. Mas, o caso é começar de novo, né? Como começar, sendo que você tem 30 anos de vida da empresa ali. 20 anos, né? Você perdeu todos os dados da sua empresa, tem que começar tudo impossibilitado de utilização. E aí, para quem está nos vendo agora, passando por uma situação como essa, às vezes caiu aqui nesse podcast, né? Tá às vezes desesperado. Como que a STW Brasil consegue ajudar? Vamos tentar explicar para essas pessoas, porque a sensação que dá aqui é que o ransomware é o caos. Se aconteceu, então... O mundo está perdido. Né? Como que a gente consegue ajudar? Leandro, traz para a gente a experiência já de todos os atendimentos que nós já fizemos aos nossos clientes nesses últimos anos, né? Que vem acontecendo esse tipo de ataque. Como que a gente consegue ajudar essa empresa? Já que não dá para decriptografar, a STW faz o quê, né? Uma questão muito importante é isso, né? As pessoas trazem dizendo, olha, então se vocês não conseguem descriptografar, então vocês vão fazer o quê, né? Dentro desse processo de resposta a incidente. Então, um dos pontos mais importantes, inicialmente, é a gente descobrir, primeiro, o vetor inicial de ataque. Por onde aquele ataque ocorreu, por onde aquilo... qual foi a porta de entrada ali, né? Como aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes a gente restaura o ambiente novamente e a falha está exposta ali. Então a pessoa vai ali novamente, os invasores ali, os criminosos vão e acabam criptografando novamente. E aquilo vira um ciclo vicioso, né? Onde a empresa não consegue sair das garras daquele processo do sequestro. Então, inicialmente a gente tem que trazer algumas coisas importantes. Então uma delas é entender por onde aquilo entrou, qual foi o vetor de ataque principal, qual foi a máquina, a primeira máquina, né, infectada, a gente chama ela de marco zero, né, onde foi aquela máquina inicial que teve o processo de invasão. Então a gente traz essas informações e logo após isso a gente começa a fazer um trabalho de perícia forense nas máquinas. Então a gente faz a preservação do ambiente, que é um dos pontos muito importantes,
preservar o ambiente, né? Não naquela loucura de, volta tudo desesperadamente. E nessa retomada das máquinas, você voltar ali com um processo de uma análise de vulnerabilidade, você entender que essas máquinas que estão retomando para o ambiente, que elas voltem de uma forma segura, então seria um terceiro passo, né? Muito importante, então, essas máquinas estarem seguras para elas não oferecerem novamente o mesmo risco ali, e você entender toda a dinâmica que aconteceu dali. Então, olha, a invasão veio através de um RDP numa máquina, dessa máquina foi para as outras. Nesse momento, a gente coleta os eventos que aconteceram nos Windows das máquinas para entenderem quais foram as máquinas, a quantidade de máquinas. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, criptografou totalmente o backup nosso. Eu e o Adnan tivemos um caso onde o backup em si ele não estava criptografado, ele estava corrompido, né? Então, a grande questão foi tirar conseguir resolver esse corrompimento dos arquivos, né? E através disso, a gente conseguir ler os dados novamente. Então, a gente não fez nenhum milagre, a gente não fez a quebra da criptografia. A gente simplesmente voltou um backup que estava corrompido. Então, uma empresa especializada, você contar com uma empresa especializada com profissionais, que a gente chama hoje de multidisciplinar, né? Então, são pessoas da área de cibersegurança, pessoas da área de análise forense, a parte de análise de infraestrutura. Você ter isso dentro de uma resposta a incidente é muito importante. Então, mesmo que a gente não consiga ali, por causa do tempo, por causa das dificuldades técnicas, trazer todos esses dados de volta, né, quebrar essa criptografia, a gente consegue, na verdade, fazer uma retomada do ambiente mais seguro. Eu acho que esse é um dos pontos, esse processo, né? Caso a empresa não ficar desesperada e subir o ambiente novamente, mesmo, eu tenho o snapshot dessa máquina ou o backup dessa máquina de um dia. Um dia atrás, essa máquina pode já estar corrompida, já comprometida. Sim. Então, o caso é montar todo esse passo a passo, ajudar a montar um projeto. A gente sabe que uma empresa parada em nível de ransomware, ataques assim, é muito prejudicial. Mas tudo tem que ser feito no seu tempo. Montar o projeto, analisar, subir máquina, restaurar backup, fazer análise de vulnerabilidade, analisar externamente para ver se esse ambiente não está vulnerável, se já foi corrigido problemas, pegar logs de firewall, toda essa parte para tranquilizar a empresa para ela voltar à sua funcionalidade. Pessoal, tem um porém aí que infelizmente acontece dentro do próprio ataque ransomware, ou seja, de sequestro. O nome originalmente vem disso, né, de sequestro, de abdução, né, ali dos dados. Você chega na empresa, você não tem mais empresa, né? Estava até aqui pensando numa analogia. Em alguns momentos chega a ser pior você sofrer um ataque ransomware do que o prédio da sua empresa explodir, desconsiderando a questão de perigo humano ali, né? Prédio vazio, né? Você não vai perder nenhuma vida, ok. Cara, você perdeu todos os seus computadores, seu prédio inteiro. Às vezes, isso é menos pior do que um ataque ransomware, porque você vai ter todos os seus sistemas em nuvens, internos, data center, tudo pode ser comprometido. Cara, a empresa acaba, né? Mas tem uma outra questão, que sempre que a gente recebe um contato do cliente falando que está em perigo, tem um risco muito maior ainda do que mesmo o cara que tem backup, ele sabe que vai dar trabalho, ele vai restaurar o ambiente, mas ele tem uma preocupação por causa das leis de proteção de dados, né? Especialmente quando ele tem fornecedores de grande porte, fornecedores internacionais, etc., clientes internacionais, e há uma preocupação no Brasil, obviamente, muito forte com a LGPD, mas na Europa e na América do Norte, isso é muito mais pesado do que está ocorrendo por enquanto ainda no Brasil, né? A LGPD ainda está pegando um embalo aqui, e lá é muito forte. Então a preocupação é vazamento de dados. É uma das primeiras coisas. O camarada, a primeira coisa é realmente, como que eu descriptografo? Vocês têm uma chave, alguma coisa? Primeira coisa que eles querem. Segundo, será que vazou alguma coisa? Porque sensível. Vai ter que prestar conta. Que aí entra na parte da dupla extorsão. O cara não só te extorque pela descriptografia. Tá lá o ransomware, a chave do Bitcoin lá, me paga 3, 4 Bitcoins para descriptografar. Mas eu te provo que eu roubei seus dados também. Então ele manda alguns arquivos falando, eu tenho arquivos teu da rede, você vai ver, é da rede mesmo. E aí chega naquela parte lá. Além de eu ter sido criptografado, peguei um ransomware, eu tô com os arquivos para ser vendidos na web lá e ser extorquido novamente.
E é engraçado o raciocínio do criminoso, né? Você pega, sem querer fugir do assunto de ransomware, mas você pega os golpes, por exemplo, de invasão de rede social. É um ataque semelhante, né? O camarada, quando ele consegue, por senhas padrão, etc., ele invade a sua rede social, seu Instagram, etc., ele bloqueia, você perde seu acesso à sua própria rede, ao seu próprio WhatsApp. Isso já é um problema. As pessoas pagariam para receber de volta. E aí, além disso, ele começa a extorquir, ele vai ver seu histórico, ele vai tentar buscar algum podre da pessoa e começar a extorquir a pessoa em função disso. E tenta vender um produto falso também. Vender produto É o falso, triplo, etc. quádruplo momentos de você conseguir ter um faturamento, né? Exatamente. Agora, Então, nesse momento de Instagram, tudo é venda de produto. produto, Você né? vê alguém anunciando algum produto, você já tem que falar com a pessoa para ver se é verdade. E seguindo esse mesmo raciocínio do golpista de rede social, você tem o caso do ransomware, onde ele vai fazer um sequestro dos seus dados, já tem o potencial de dinheiro ali, mas talvez ele não vai receber, nem todo mundo paga. Mas, pô, demora trabalho para ele, né? Então, assim, o que mais ele consegue fazer? Ele vai para extorsão, né? Assim como outros tipos de crime, né, natural do raciocínio do camarada, ele vai para extorsão e aí ele vai começar a te extorquir dizendo, olha, eu vou vazar os seus dados. Isso daí, talvez para a mentalidade de muitas pessoas, não seja muito ruim. Mas quando você tem clientes que vão te exigir legalmente a proteção desses dados, aí a coisa fica séria. Um ponto importante também, que acho que muitas das pessoas possuem essa dúvida. Vale a pena pagar o resgate? Caso eu não tenha um problema? Eu ia Isso falar é um ponto, e acho que é um ponto bem polêmico, e um ponto, devo pagar o resgate? Não devo pagar o resgate? Como confiar no bandido? Não tenho mais nada, perdi tudo, e agora? Bom, vocês querem causar, então, eu ia fazer polêmica, eu vou fazer uma polêmica em cima dessa. Por que a gente discute tanto se deve ou não deve pagar o resgate de um ataque ransomware e num sequestro de verdade? Isso não entra muito em discussão. Eu vi vários e vários casos de sequestro em que, beleza, a polícia atua junto e tal, mas, cara, você vê inúmeras situações de ocorrer pagamento. E eu não vejo tanta polêmica em relação a se deveria pagar ou não. Né? Cara, são criminosos da mesma forma, porque você confia mais no criminoso do sequestro comum? Ele é mais ético? Eu acho o seguinte, né, gente? É que o criminoso cyber não vai te dar um tiro, né? Tá acabando com pode a empresa dar. inteira ali. Tá acabando com a sua Não tá me vida. dando um tiro, mas tá me matando, né? Ele tá acabando com o meu E negócio. pode acabar com várias vidas no sentido material, financeiro, né? Pensa, Porque por exemplo, são um várias ataque de famílias, ransomware né? num hospital. Né? Que é bem o comum. estrago que isso pode causar. Ali sim Tanto- pode matar a gente. Tanto né? que uma das premissas que o pessoal enfatiza lá nos ransomware as a service, principalmente, é não ataque a hospitais, né? Tanto que foi atacado no hospital, não lembro em qual país, o pessoal do ransomware descobriu quem que tinha feito, entrou em contato com o hospital e fez a decriptografia de todos os dados. Falou que isso não é ético da parte deles, é um hacker ético ainda. Faz essa parte, né? Ética é relativa. Na verdade, gente, sendo bem sincero aqui, né? Nós já pegamos casos em que realmente não tinha o que fazer. A empresa não tinha backup, o ransomware usava uma tecnologia de criptografia avançadíssima, ao qual não tinha como nem tentar brute force, fazer engenharia reversa. E aí o que a empresa faz? Ou senta e chora, ou tenta negociar com o golpista. E aí é que mora o perigo, né? Porque isso é um produto, né? Que esses golpistas instalam, colocam aí à disposição para ser instalado. Muitas vezes ele nem sabe que a empresa já foi infectada. É quando a empresa procura esse hacker que ele levanta a sua vida para saber qual o seu faturamento anual, qual é o segmento, para ele, inclusive, estipular o preço, né? Não é um preço tabelado. Então, muitas vezes, o que eu vejo acontecer é a empresa não pagar um resgate para todas as máquinas, mas pagar um resgate específico de uma máquina só. Leandro, conta pra gente. Se eu comprar uma chave de decriptografia, isso vai resolver minha vida? A gente já viu casos que não funcionou bem dessa forma. Por quê? Muitas vezes os arquivos eles não são criptografados somente por aquela máquina, né? Como eles estão num conjunto de rede, né, diversos computadores, então muitas vezes outras máquinas acabam criptografando também aqueles arquivos. Compartilhamento de rede, né? Compartilhamento Os arquivos de são unidade, todos mapeados, né? Vira um monte de arquivos criptografados por diferentes máquinas. E aí, muitas vezes, você vai na negociação com o criminoso e fala, eu gostaria somente da chave do backup. O criminoso não é bobo.
Ele sabe que aquilo ali é uma máquina de backup. Então, naquele momento, ele sabe que você não vai descriptografar a rede inteira e vai comprar várias chaves. Então, na hora dele te vender somente aquela chave, ele vai querer colocar um valor ali diferenciado para aquela máquina, porque ele sabe a importância que aquilo tem para a empresa. Então, nesses momentos de negociação é muito difícil e é muito complicado. Você saber como você levar isso, você saber como você discutir isso, e muitas vezes o criminoso ele tem as informações da rede, porque como ele comprometeu o ambiente, ele vai ter as informações da máquina, eles vão ter as informações de tudo que trafega na rede, inclusive muitas vezes eles até pegam planilhas, né, voltadas às questões financeiras e jogam isso no momento da negociação para dizer, olha, eu conheço vocês, né, sei do que eu estou falando, então vamos conversar agora com uma questão de valor. E aí entra, né? Devo ou não devo pagar? É ético, não é ético? Mas nesse momento que eu fizer isso, lógico, eu contribuo cada vez mais para esse tipo de crime continuar ocorrendo, mas ao mesmo tempo eu vou perder toda a minha vida, perdi a empresa inteira, paro tudo que eu estou fazendo e começo de novo. Então é uma questão muito importante para ser levantada. Vamos combinar aqui uma máxima, talvez, pegando essa analogia do sequestro real, né? Se for pensar em negociar, procure também, mesmo assim, um profissional especialista em resposta a incidentes. A STW Brasil está aqui para ajudar nisso, né? Nós já passamos por inúmeras situações de casos de ransomware, inclusive casos em que tivemos que fazer a negociação. Então, a minha recomendação para quem está assistindo, mesmo se você estiver numa situação em que você vai negociar, procure um especialista para a gente fazer esse intermédio por você. Porque tem o jeito certo de falar, tem que falar de uma maneira, com uma lógica, né? Você colocou aí uma inteligência absurda, aqui, uma experiência absurda agora em cima da mesa, por conta dessa experiência em como fazer a negociação, né? Se o fraudador se sentir desrespeitado, talvez você esteja colocando tudo em risco. Ele interrompe a negociação. Pode interromper. E ele recebe o dinheiro ainda, né? Pode ser, exatamente. Ele pode acabar recebendo dinheiro e não contribuir ainda. Uhum. Então, existem até para esse processo acontecer, né? A gente tem treinamento de técnicas de avançadas de negociação, existe até o mesmo processo, né? O GAT tem uma série de treinamentos voltados para negociação com refém. Então, da mesma forma que existem esses procedimentos, né? Existe uma série de outros treinamentos de entrevista forense, você tem uma série de treinamentos e uma série de recursos que você pode utilizar no processo de negociação. E às vezes é um canal de negociação com horário. E horário não GMT-3. Você vai falar com o atacante 2 da manhã, 3 da manhã. Chegou certo horário, ele não vai responder mais, porque o suporte dele lá de ataque a ransomware, ele vai dormir. Ele está em outro local, ele está num país distante. Esse processo, às vezes você fala, pô, o cara não está me respondendo faz 4 horas, perdi tudo. Não, o cara está indisponível agora. Ele vai voltar o contato na hora que ele entra em serviço novamente. Bom, eu acho que, em resumo aí, a gente pode falar que quem vai atuar com resposta a incidente no geral, né, seja para atender um caso de ransomware ou qualquer outro incidente dentro de uma empresa, tem que ter nervo de aço acima de tudo, né? A gente não pode colocar uma pessoa que esteja ali emocionalmente envolvida, né? Sem dúvida alguma, porque isso pode atrapalhar, principalmente em negociações como essa, ou decidir negociar no momento errado, ou demorar muito para negociar, caso realmente seja a última alternativa. Por falar em demora, temos alguns sites que fazem uma contagem regressiva de tempo de pagamento de resgate. É verdade. Você entra em determinado site, você procurar no Google, até tem lá. Ele está mostrando lá que daqui 3, 4 dias, tal empresa que foi atacada terá seus dados expostos por não negociação. Definitivamente não dá para chamar a TI da sua empresa para resolver um caso de resposta a incidente, a menos que esse departamento de TI tenha uma divisão que fosse treinada, né, para atuar de resposta a incidente, ali como um brigadista, né? O cara tá a postos ali, mas mesmo assim, gente, rola um envolvimento emocional, porque muitas vezes é meu emprego que está em jogo, né? É o futuro da minha empresa que está em jogo, então a pressão sofrida dos diretores, todos os funcionários sem sistema, todo mundo batendo na porta lá do pessoal de TI, ou quando vai voltar o sistema, vocês estão fazendo o que para resolver?
ou não tá funcionando nada. É como um cirurgião tentar salvar a vida do próprio Exato. filho, né? O mesmo, Eu acho que não mesmo dá. analogia também do sequestro. Então, você pode ter uma criança que foi sequestrada e o pai é policial. Não é o pai quem vai fazer o intermédio. Ele está envolvido, né? Então, mesmo essa questão do TI interno, mesmo departamentos, melhor, se forem departamentos especializados, treinados, prontos, todos os processos de resposta a incidentes adequados. Mas ainda assim, procure uma consultoria, procure um especialista, a STW Brasil está aqui para isso. Verdade. Independente de procurar a gente ou não, né? É importante procurar ajuda profissional. Eu não tenho dúvidas disso. Claro, se for aqui conosco, nós vamos ter todo o aparato aí, todo o conhecimento que nós temos ao longo do mercado, ao longo desses anos, né? São especialistas em diversas áreas dentro da nossa empresa que vai conseguir ajudar em tentar resolver esse problema que é tão complexo dentro de uma instituição. Poxa, legal, bom demais. Leandro, obrigado aí pela presença, por estar aqui conosco e compartilhar todo esse conhecimento. Adnan, muito obrigado. A Dinan que... Vamos esperar o próximo, né? A Dinan que está sempre atuando nos casos de Hansel de mais próximo, né? Que acaba sendo aquele que tem o primeiro contato para tentar fazer com que a empresa volte a funcionar, né? Está sempre aí. Obrigado pela presença. Renan, sem palavras, Renan que é especialista em resposta a incidente de segurança, está aqui conosco, certificações inúmeras aí nessa área, tanto de computação forense quanto de resposta a incidente, e contribuiu bastante aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado. E é isso, se você gostou do nosso podcast, né, o STWcast, ele vai ter vários episódios, né, que nós vamos apresentar nessa primeira temporada e vamos trazer vários convidados, né, para discutir dos mais diversos assuntos da área de tecnologia. Segue a gente nas redes sociais para ficar antenado aí quando será o próximo episódio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!